E hoje foi divulgado um dado extremamente positivo para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise desse dado macroeconômico que deixou o dia agitado lá nos mercados americanos. Também vou falar da situação da análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir aqui o canal da Aperium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá nós compartilhamos as nossas operações e novidades. Então, bora lá atualizar a situação do Bitcoin e começando aqui, como sempre, pelo gráfico, galera. O que aconteceu hoje com o Bitcoin, tá? Graficamente nada, tá? Eu tinha expectativa de que hoje a gente poderia ter alguma resposta do mercado, mas infelizmente o Bitcoin subiu ali na hora do evento que a gente aguardava tanto, né? Ali por volta das 9 horas da manhã, o Bitcoin chegou a bater nos 68 mil, quase 69 mil, mas ele acabou devolvendo, tá? A gente está numa situação bem chata aí em termos de gráfico aqui, tá? Porque o mercado ele não tá andando, meus amigos. A gente entrou numa lateralização aqui que, infelizmente, a gente não está vendo uma resposta do mercado, tá? Galera, ontem eu disse que no gráfico de uma hora o Bitcoin poderia romper para baixo ali um topo duplo, né? Se rompesse a região dos 66.600, o Bitcoin foi lá nos 66.600 e voltou ali para a região dos 67 mil e não rompeu, tá? Ainda pode acontecer, mas eu acho pouco provável. O mercado está muito lateral, galera. Tá tão lateral que hoje a gente teve um dado extremamente positivo e o mercado simplesmente não se mexeu, tá? Então, a gente entrou numa situação aí meio chata de mercado lateral. E no contexto aí de tempo gráfico semanal ou diário, eu continuo vendo aquela bandeira de alta que projeta o Bitcoin lá nos 90 mil dólares, tá, Tainan? Que dia? Quando? Não dá para saber, tá? Mas pelo tamanho do alvo aqui, deve demorar um pouquinho para o Bitcoin chegar nos 90 mil dólares, tá? Mas eu continuo vendo o contexto de alta, o Bitcoin precisa sair dessa lateralização, ele precisa quebrar esse movimento lateral em que ele está aí desde março, né? Desde a metade de março que o Bitcoin ele não faz mais novas máximas, ele só fica andando aqui nessa mesma região entre 70 e 60 mil dólares na maior parte do tempo, tá? Mas o gráfico aqui para mim, ele tá um gráfico bem legal, tá? Ele tá um gráfico aí que a gente consegue, eu pelo menos consigo aí ver sinais de alta para o Bitcoin. Eu continuo otimista com o Bitcoin, tá? Minha maior preocupação era se a gente tivesse tido um dado de inflação acima do esperado hoje. Inclusive, galera, eu tenho que falar disso, né? Desses dados de inflação que a gente teve hoje. O mercado americano teve um comportamento bastante maluco hoje, tá? Olhem para vocês verem o que aconteceu, galera. Gráfico aqui do SP500 de uma hora, tá? Ali por volta das 9 horas da manhã ainda não estava aberto o mercado spot, né? Eram os futuros aqui. Mas ali por volta das 9 da manhã o SP500 subiu, tá? Esse candle verde aqui, o mercado se animou porque o dado de inflação veio melhor do que o esperado e depois simplesmente o mercado caiu, tá? E depois no final da tarde ele foi lá e subiu de novo e acabou fechando o dia com quase 1% de alta, que é uma alta forte, tá? O Bitcoin não conseguiu acompanhar, né? O Bitcoin acabou fechando o dia aí meio morno, tá? O Bitcoin fechou um dia até com uma queda aí de mais de 1%, mas as bolsas americanas voltaram aí a fechar um dia de alta e também, vamos ver aqui como está o semanal, uma semana de queda. Tá? Mas no geral, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, eu acredito que esse movimento de queda aí do Bitcoin, das bolsas americanas após esse evento de divulgação do dado de inflação, que acabou impactando o Bitcoin também, que caiu acompanhando as bolsas americanas, tem a ver com a queda da Nvidia, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Nvidia, galera, hoje as bolsas americanas, no caso o SP500, ele fechou bem forte, né? O mercado aí fechou com uma alta forte, a Nvidia fechou com queda. Ao longo do dia, teve um momento aí que a Nvidia chegou a cair 2%, tá? Mais de 2%. A Nvidia hoje chegou a cair no dia, quase 5%, tá? E, galera, a gente tem que lembrar o seguinte, Nvidia é a empresa que vem puxando bolsas americanas para cima, tá? O meu receio aqui é de a gente começar a ter uma realização de lucro aí na Nvidia, mas eu não sei se isso é tão provável, viu, pessoal? Porque a Nvidia vem apresentando resultados sempre acima da expectativa, tá? Resultados corporativos. O que me faz aí não ter. Se eu tivesse Nvidia, eu não teria coragem de ficar vendido nela, tá? Porque é uma empresa aí que está apresentando resultados aí consistentes, mesmo estando com os valuations
aí bem esticados, ela está conseguindo surpreender. Eu acho que enquanto ela surpreender, talvez ela não seja o que vá puxar as bolsas americanas aí para baixo, tá? E a cereja do bolo de hoje, galera, a gente teve a divulgação dos dados de inflação núcleo do índice de preços PCI, o tão aguardado dado que é o mais analisado pelo Fed para tomar suas decisões se sobem os juros ou não. Ele veio abaixo da expectativa, tá? Então isso aí deu uma animada nos mercados, porém, na base anual ele ficou em 2,8, provavelmente teve revisão de algum dado de outro mês aí para cima, tá? Então por isso que ficou essa coisa, né, que caiu na base mensal e na base anual ele continuou ali se mantendo em 2,8, tá? Ultimamente eles estão revisando muitos dados para cima ou para baixo, né? Tá muito comum isso, tá? Mas o que eu tô vendo aqui é o seguinte, pessoal, a gente teve por mais um mês inflação abaixo do esperado. Mais um dado mostrando que a inflação dos Estados Unidos vem caindo. Tá demorando? Tá. Mas está caindo, tá? A meta, por exemplo, para o PCI aqui é de 2, tá? Ele já está em 2,8. Então, assim, eu vejo, galera, que a inflação está caindo nos Estados Unidos, tá? Outro dado que a gente teve ontem aí, pessoal, que acabou que eu não mostrei no vídeo, porque meu vídeo saiu mais cedo, né? Mas às 10h30 da noite tivemos o PMI industrial de maio da China, tá? E ele veio mostrando uma contração, né? Ele veio 49,5 contra uma expectativa de 50,5. O que isso quer dizer? O setor industrial na China, ele tá esfriando, ele esfriou em maio, tá? Tainá, mas o que isso tem a ver com o Bitcoin e com os Estados Unidos? Simples, pessoal, a China também é uma pressão inflacionária no mundo quando ela cresce, tá? Então, se a China está crescendo menos, é um sinal de que ela exerce menos pressão inflacionária. Se ela exerce menos pressão inflacionária, isso ajuda os Estados Unidos a combater a inflação, tá? Então, para mim, o que eu estou vendo aqui é um cenário bom, tá? Os últimos dados de inflação aí, né, de abril contribuíram. Isso de abril, né, que foi divulgado em maio, são os dados de abril, contribuíram, tá? Então, eu tô vendo assim um cenário que parece indicar que a gente vai começar a ter cortes de juros, até porque, pessoal, uma coisa importante, tá? O Banco Central Europeu deve começar a cortar juros aí em breve, o Banco Central do Canadá também, outros bancos centrais no mundo aí estão importantes, estão com um tom aí de corte de juros, tá? Então, se todo mundo começa a cortar juros, né, a China desvalorizando a moeda dela, como ela vem fazendo desvalorização cambial aí para competir mais no mercado, outros países ali, principalmente a Europa, cortando juros, isso faz com que o dólar fique mais forte frente a outras moedas. Se o dólar fica mais forte, o poder de compra do dólar aumenta, então isso tende a ajudar a inflação a cair e isso acaba permitindo que o Fed também comece a cortar juros, tá? Então, a gente está diante de um novo ciclo de corte de juros, não só nos Estados Unidos, mas global, na minha visão, tá? Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Fed começa a cortar juros. E se isso acontecer, a gente pode ter aí, por um outro lado também, um cenário muito favorável para as criptomoedas, para ativos de risco, tá? Então, eu tô vendo assim a situação de um ponto bem otimista, tá? Na semana que vem, galera, a gente tem bastante dados macroeconômicos. Semana que vem, o mais importante são os dados do mercado de trabalho, tá? Na semana que vem, galera, já começa na segunda-feira, com PMI lá dos Estados Unidos. Tá? Então, semana que vem será uma semana extremamente agitada para os mercados, da segunda até a sexta-feira. Tá? Então, vai ser todo dia dado macroeconômico. Tá, não, mas e o Bitcoin não subiu com esse dado de hoje, né? Pois é, pessoal, o Bitcoin está com pouca liquidez, está com pouca volatilidade. Tá? Eu acreditava que ele iria subir, mas como eu disse, para mim esse dado desse jeito aqui é excelente, tá? A inflação veio abaixo do que o mercado estava esperando, tá? Veio abaixo do mês do mês anterior, né? De março. Em abril ela veio mais baixa, tá? Então, assim, meus amigos, eu tô vendo um cenário muito positivo. Aqui na análise de sentimento, pessoal, a gente teve uma subida drástica do long short ratio, tá? Eu acho que isso tá atrapalhando um pouco, né? O pessoal viu aquele dado ali de inflação melhor do que o esperado. Olha o que aconteceu ali a partir das 9h30, pessoal. Eu acho que isso aqui pode estar contribuindo muito em todos os mercados, tá? O pessoal abrindo muita posição longa, as baleias gostam de jogar contra a maioria, tá? Vejam aqui, 9h30 da manhã, sai o dado ali. Aqui saiu o dado de inflação abaixo do esperado. O que acontece com o Open Interest? Começa a subir, tá? E ao mesmo tempo aqui em que o Open Interest sobe, o Long Short Ratio também sobe, mostrando que o pessoal estava abrindo posições, apostando que o mercado iria subir.
E o que, que acontece com muita frequência nos mercados, galera? Principalmente aqui no de criptomoedas, que é uma terra de ninguém, que as corretoras e as baleias fazem o que querem, jogaram contra a maioria, tá? Então o Bitcoin começou a cair ali à medida que o pessoal foi apostando na alta, né? Para pegar a liquidação. E pelo que parece, não liquidou, pessoal. Esse que é o problema, tá? Então tem muita gente apostando na alta aí, com posições apostando que o Bitcoin vai subir e muitas dessas pessoas ainda não foram liquidadas. Vamos ver aqui no Liquidation Rich Map onde estão as liquidações dessas pessoas. E indo aqui para o mapa de calor, pessoal, o que a gente vê aqui, tá? Liquidez de todo lado, como sempre, mas o mais importante, pessoal, a gente vê um pouco mais de liquidez aqui abaixo do que acima, tá? A gente vê que tem bastante liquidez ali até os 66, tá? Acima a gente tem bastante lá nos 70.300, mas no geral, pessoal, como a gente está ali com mais pessoas apostando na alta aí nas últimas horas ali por meio, a gente consegue ver isso pelo Long Short Ratio, eu diria que o Bitcoin poderia dar mais uma agulhada ali nos 66, tá? Hoje ele deu uma agulhada ali após o dado de inflação lá nos 66.600, eu até havia dito, pessoal, que tinha bastante liquidez naquela região ontem, tá? O mercado sempre vai buscar esses pontos onde as pessoas estão dando bobeira com seus pontos de liquidação, né? As baleias adoram tomar o dinheiro dos alavancados, tá? E agora a gente continua com bastante liquidez abaixo, mas formando um pouquinho acima, tá? Então a gente segue aí nessa paradeza, infelizmente aqui os gráficos, eles não estão dando sinal do que vai acontecer, por exemplo, amanhã, depois de amanhã, até porque a gente está entrando no final de semana, geralmente final de semana o mercado vira uma coisa chata, né? O mercado não se move muito. E indo aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, a gente tem aquela mesma coisa, tá? Ethereum aí tá meio parado. Hoje a Ethereum também começou a subir ali por volta das 9h30 da manhã, tá? Com aquele dado de inflação, mas depois ela devolveu e acabou fechando aí o dia praticamente no 0 a 0, tá? A Ethereum fechou com uma alta até, né, de 0,38, assim, quase não se mexeu, assim, entre fechamento e abertura, né? Mas, no geral, pessoal, a Ethereum segue aí sem nenhum padrão gráfico novo, tá? Então, a situação aí, o Bitcoin ainda está com um gráfico mais fácil, né? A Ethereum já está com um gráfico aqui que a gente pode ver duas coisas, viu, pessoal? Uma coisa que eu não tinha parado para reparar. Quando a gente olha aqui no gráfico diário da Ethereum, parece que ela rompeu para cima uma cunha descendente, tá? Isso eu não tinha reparado, mas olhem aqui como faz sentido, né? Uma cunha descendente tendo sido rompida aqui no gráfico da Ethereum. E, galera, olhem aqui como o volume de negociação se comportou, tá? A Ethereum estava ali com o volume de negociação caindo, e aí ela rompeu, o volume aumentou, tá? Então tá com uma carinha aqui de que a Ethereum rompeu uma cunha para cima naquele movimento lá do primeiro passo de aprovação do ETF de Ethereum, e o alvo dessa cunha está ali na região dos 4.400, tá? Então, não sei. Eu acho que o gráfico da Ethereum também tá legal. Tá um gráfico aí que indica a possibilidade de mais altas, tá? Só que isso aí seria algo para dias, talvez semanas ou talvez até meses, tá? Porque essa cunha aqui começou a se formar lá em março, né? Desculpem, de março foi ser rompida em maio. Então, vários meses, não vários, mas alguns meses aí até o padrão ser confirmado, tá? Então, isso aí faz esse movimento aqui ser demorado, tá? Outra criptomoeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, uma que tá com gráfico legal, mas nos últimos dias ela tá meio paradinha, né? BNB, Binance Coin, pessoal. Binance Coin ainda não rompeu aquele possível triângulo ascendente, mas galera, fiquem de olho, tá? Porque triângulo ascendente é um padrão extremamente forte, na minha visão, o melhor padrão de alta que existe. E se a Binance Coin conseguir romper isso aqui para cima, meus amigos, esperem ela chegando ali na região dos $840, tá? Porque é o alvo. Então, Binance Coin hoje não fez muita coisa, tá paradinha nos últimos dias, mas na hora, se ela conseguir romper isso aqui para cima, vai ficar interessante aí para fazer umas operações, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, tá? Solana tá naquela mesma, né, pessoal? Parou nos últimos dias aí, não tá se movendo muito, mas ainda assim eu consigo ver aqui no gráfico dela um fundo duplo cujo alvo ainda não foi atingido, né? O alvo dela tá ali na região dos $200, tá? Então veja a Solana aí chegar ali nos $200 algum dia aí, né? É difícil saber que dia que vai ser, mas eu acho que isso vai depender muito do que o Bitcoin vai fazer aí nos próximos dias. Outra moeda aí que tava com o gráfico legal, pessoal, que eu não tinha falado aí também, tá? Aliás, não falei agora, né? A Chainlink, tá? A Chainlink para mim já bateu o alvo do fundo duplo. Eu não mexeria com a Chainlink enquanto ela não formasse algum padrão novo aí, tá? Então,
Chainlink segue nessa situação. Legal que a Chainlink conseguiu subir hoje, né? 2,5%, não foi uma coisa absurda, mas conseguiu subir hoje, tá? Isso mostra que ela está mais forte do que a média do mercado, tá? Ethereum subiu um pouquinho, o Bitcoin caiu, aí fechou o dia em queda e a Chainlink tá fortinha, tá? Eu acho que talvez exista alguma especulação aí de que pode haver ETFs de Chainlink e isso possa estar mexendo aí com ela, tá? Então, essa é a situação da Chainlink. Galera, teve uma outra moeda aí que o pessoal me pediu para comentar, né, sobre ela, a Jasmine, tá, pessoal? Que é uma moeda que eu vinha falando aí na época que o mercado estava em alta ali. E, meus amigos, não é que a moeda foi, tá? A moeda acabou subindo aí, né? Ela na época estava formando ali um possível triângulo ascendente. A gente viu o mercado, o Bitcoin corrigindo e ela estava forte ali, né? Depois ela rompeu para baixo esse triângulo ascendente. E agora ela acabou rompendo a resistência ali da região dos 25 centavos de dólar, tá? Eu acho que aqui ela formou um retângulo no fim das contas, tá? Ela não conseguiu formar aquele triângulo ascendente, né? Porque o mercado acabou não ajudando. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, e fizer uma projeção desse retângulo que ela fez aqui para cima, pessoal, para ver até onde que ela pode ir ainda, a gente vê que ela já chegou no alvo, tá? Então eu não abriria uma compra na Jasmine agora, depois dessa subida, tá? Outras moedas aí importantes que a gente tem que falar, comentar sobre elas, né? A Matic, tá? Que é uma das moedas aí que a galera mais gosta, a Matic segue naquela mesma, tá? Ela tem que romper o 75 aqui para cima, para continuar o movimento de alta, ela rompe para baixo 65. Enquanto ela não fizer nenhum dos dois, fica difícil aí de operar a Matic, tá? Ela vai ficar aí nesse vai e vem, vai ali para o 75, depois cai ali para o 65 e fica nessa mesma, tá? Polkadot a mesma coisa, resistência ali no 7,50 e suporte no 6,50, tá? Ou ela rompe o 7,50 para cima ou rompe o 6,50 para baixo para definir direção. Enquanto isso não acontecer, a gente fica aí nesse impasse chato para Polkadot, tá? Outra moeda aí que a gente tem que sempre comentar aqui, né? XRP, tá? Ou XRP ou Ripple, né? Também tá na mesma, tá? Suporte nos 50 centavos e resistência ali nos 57. Quando ela não romper para algum dos lados, fica difícil aí de a gente conseguir fazer operações nela, tá? E galera, no geral é isso, tá? Tem algumas meme coins aí subindo forte nos últimos dias e tal, mas toma muito cuidado, pessoal. Não vai sair comprando algo que já subiu demais, porque vocês podem acabar comprando no topo, tá? Quando uma meme coin ou qualquer outra dessas criptomoedas começa a ficar muito conhecida, geralmente é o momento mais perigoso. Tudo que subiu demais, você deve sempre tomar cuidado ao comprar, tá? E pessoal, por hoje é isso, tá? Acho que o mercado tá com viés, no geral, assim, o que aconteceu hoje é positivo para os mercados. Não consigo ver algo como negativo. O Bitcoin não tá reagindo, porque já não tá aí há alguns meses fazendo muitas coisas relevantes, né? Mas eu sigo aí otimista, acreditando que a gente tem um cenário bastante construtivo aí para as criptomoedas, tá? Desejo a todos aí um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!